Será que todo autista é agressivo? Eis um dos grandes mitos quando falamos da pessoa autista. Não, nem todo autista é agressivo. Inclusive, o que a gente precisa compreender nesse vídeo é que se a pessoa autista, a criança ou adolescente, ele está emitindo comportamento de agressividade, então a gente precisa intervir. Por quê? Não deveria estar acontecendo. O que é que pode estar acontecendo para que o meu filho esteja emitindo comportamentos interferentes de agressividades? Algumas perguntas a gente precisa nortear antes de fazer qualquer definição. O primeiro ponto é entender se essa pessoa autista, ela toma medicação? Será que já procuramos entender se o corpo dela necessita de uma medicação para agir diretamente nessas sinapses para que aquela pessoa não emita esse comportamento? Então, algumas pessoas necessitam de medicação e a gente não pode deixar de fazer essa pergunta antes de entender o porquê que ela está emitindo um comportamento interferente. Algo que é bastante comum também é que muitas pessoas autistas não têm a linguagem expressiva. Tamires, o que seria essa linguagem expressiva? Quando pensamos no indivíduo, vamos pensar em dois tipos de linguagem. A receptiva é aquela capacidade da gente compreender o que está sendo dito. E a expressiva é aquela capacidade de literalmente se expressar, ele falar, ele se comunicar. Então é muito comum que aquela pessoa autista, por ela ter essa dificuldade na linguagem expressiva, muitas vezes o que ela recorre para falar dos seus incômodos, dos seus desconfortos, é com comportamentos agressivos. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo com essa pessoa. Outro ponto é a gente poder entender qual é a função daquele comportamento, o porquê que ela está emitindo esse comportamento. Então não podemos dizer que toda pessoa autista, ela é uma pessoa agressiva. Esse é um dos maiores mitos. Outro ponto é a gente entender, por exemplo, o ambiente em que essa pessoa está. Tamires, como assim um ambiente? O ambiente, ele influencia diretamente o nosso comportamento. Não só da pessoa autista, mas o nosso também. Já viu aquelas cenas de novela em que aquela mulher ela fica muito brava e ela chega na sua penteadeira e joga tudo no chão porque ela está com pico de raiva? Foi uma forma dela expressar esse sentimento dela, ela colocou tudo dentro do objeto. Agora, pense em uma criança ou um adolescente que não tem uma linguagem expressiva, que não consegue se comunicar, por exemplo, seja por uma comunicação alternativa ou aumentativa, ela não tem esse recurso e a única forma dela se expressar é por meio de comportamentos agressivos. Você já parou para pensar? Se a gente também, muitas vezes, num pico de raiva, a gente emite certos comportamentos, imagine para aquela pessoa que está passando por tantas dificuldades de se expressar. Então, outro ponto que a gente precisa compreender, por exemplo, falando do ambiente, é o ambiente em que ela está inserida. Se aquele ambiente em que ela está com muitos estímulos ao redor, é um ambiente em que ela sempre vai estar sendo hiperestimulada, a gente sabe que a pessoa autista, ela pode ter uma sensibilidade sensorial. Então, se ela tem uma hipo ou hipersensibilidade, às vezes muitos estímulos podem estar provocando nela esses comportamentos. Então, primeiro ponto, não podemos dizer que todo autista é agressivo. E o segundo ponto é entender que se essa pessoa, se a sua criança, se o seu adolescente está tendo comportamentos agressivos, nós precisamos intervir, porque não deveria ser assim. E se está acontecendo, existe uma razão. Um outro ponto importante que a gente precisa compreender é se essa pessoa ela está tendo uma qualidade de sono. Pense comigo, se você ficar privado de uma alimentação, de um sono, como você fica? Então, muitas vezes, aquela pessoa autista, ela não está conseguindo ter uma qualidade de sono, não está tendo uma boa alimentação. Então, isso naturalmente pode causar irritabilidade. Então, é importante que a gente também perceba se aquela pessoa ela está tendo uma qualidade de sono e uma qualidade em sua alimentação, visto que isso também são fatores para gerar estresse e, consequentemente, comportamento
comportamentos agressivos. Então, essas foram algumas razões do porquê acontecem os comportamentos agressivos. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar. Lembre-se que aqui em nossa descrição tem um link para você fazer parte da nossa plataforma e você lá vai encontrar diversos cursos gratuitos.